Olá, hoje nós vamos falar sobre concentração das soluções, propriedades coligativas. Eu sou o professor Jocilei e é um prazer estar continuando esse assunto com vocês. Quando se fala de propriedades das soluções, muitas delas estão relacionadas com a quantidade de soluto que faz parte da solução. Nós não podemos esquecer que uma solução é o soluto mais o solvente. E esse soluto ele pode ser de natureza molecular ou pode ser de natureza iônica. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso agora. As propriedades coligativas são aquelas que percebemos quando é adicionado um soluto não volátil a um solvente. É importante nós lembrarmos que as soluções, na sua maioria, elas são soluções aquosas. E o solvente que nós vamos tratar aqui é a água, em que nós vamos estar adicionando um soluto não volátil que pode ser de natureza molecular ou iônica. A intensidade com que essas propriedades apresentam-se depende somente da quantidade de partículas do soluto da solução, mas não depende da natureza do soluto, ou seja, a natureza do soluto ela não é relevante. O que é relevante aqui é nós observarmos a proporção, a quantidade de soluto no solvente. Os solutos não voláteis podem ser moleculares ou iônicos. Um exemplo de soluto não volátil molecular é o açúcar, C12H22O11, que é a nossa molécula de sacarose, que vemos na forma de cristalzinhos brancos, porque milhares e milhares de moléculas estão bem unidas, formando assim esses cristais. Um exemplo de soluto não volátil iônico é o sal de cozinha, que é o nosso cloreto de sódio, NaCl, cujas fórmulas unitárias estão também unidas, formando aglomerados iônicos, que são chamados de retículos cristalinos. Mas ao ser colocado em água, o sal sofre uma dissociação iônica, por ser um composto iônico. Assim, os íons sódio e cloro ficam dispersos na água e também não são visíveis a olho nu. Observe aí a figura que nós temos a representação desse sal, o retículo cristalino, e quando ele é colocado em água, então nós geramos íons sódio e cloro. Nós temos aí alguns tipos de propriedades coligativas. A primeira delas é a tonoscopia ou tonometria. O efeito tonoscópico é a diminuição da pressão de vapor de um líquido quando um soluto não volátil é adicionado a ele. Eu quero retomar com você um aspecto importante do solvente, no caso a água. A água, a temperatura ambiente, ela está o tempo todo entrando num processo de evaporação. Ou seja, quando é num ambiente aberto ou num frasco destampado, nós temos apenas a pressão atmosférica incidindo força ali, para que essas moléculas elas não saiam todas para o estado de vapor. Nesse caso, quando o frasco é fechado, essas moléculas vão passando da superfície do líquido para o estado de vapor. A tonoscopia nada mais é do que a diminuição dessa pressão de vapor devido à presença do soluto não volátil de natureza molecular ou iônica. Quando preparamos uma mistura de água e açúcar, por exemplo, as moléculas de açúcar dissolvem-se porque são polares com as moléculas de água. Elas interagem umas com as outras por meio de forças intermoleculares, o que dificulta que as moléculas de água da superfície do líquido passem para o estado de vapor e escapem do solvente. Ou seja, a presença do soluto é que vai dificultar a passagem do solvente para o estado de vapor. E quanto mais soluto na minha solução, maior vai ser essa dificuldade, diminuindo a minha pressão máxima de vapor, que nós chamamos de tonoscopia. Observe a imagem aí na figura, uma representação. No primeiro frasco tem o solvente, e você percebe que as moléculas passam ao seu tempo, à sua velocidade, na temperatura que se encontra, para o estado de vapor. Mas no segundo frasco eu tenho uma solução, o que dificulta essa passagem. Graficamente observando, nós temos aí a curva vermelha, nós temos o solvente puro, nós temos uma pressão máxima de vapor, que é o P2 ali, e a curva escura, nós temos a solução, que representa a diminuição da pressão máxima de vapor. Bom, agora nós vamos falar sobre a segunda propriedade coligativa, que é a ebulioscopia ou ebuliometria. Essa palavra ela não é estranha, porque ela nos dá a lembrar aqui o ponto de ebulição das substâncias. E quando se fala do solvente, a água,
nós sabemos que ao nível do mar, o ponto de ebulição é 100 graus Celsius. O efeito ebulioscópico é o aumento do ponto de ebulição de um líquido, no caso do solvente, quando adicionamos um soluto não volátil a ele. Por exemplo, quando temos água fervendo, ou seja, que já atingiu seu ponto de ebulição, 100 graus Celsius ao nível do mar, e adicionamos açúcar, a água para de ferver na hora. Ou seja, a temperatura de ebulição aumentou. É o mesmo caso que acontece na tonoscopia. Ou seja, a interação entre as moléculas do solvente e do soluto dificulta que as moléculas de solvente passem para o estado de vapor. Por isso, é necessário adicionar mais energia, eu sempre digo mais fogo na minha solução, para que se possa novamente atingir a ebulição, a minha ebulição. Observe na figura, nós temos no primeiro frasco água fervendo, vamos considerar aqui ao nível do mar, essa temperatura de ebulição aí é 100 graus Celsius. Na preparação do café, por exemplo, você adiciona o pó do café e você adiciona açúcar a esta água. Automaticamente, ao adicionar esse soluto ou esses solutos, você vai diminuir a fervura automaticamente, precisando de mais energia, mais fogo para você novamente voltar à fervura. Obviamente, é uma temperatura acima de 100 graus Celsius. Graficamente observando, nós temos aí o líquido puro e nós temos a solução. E você nota no eixo da temperatura que houve um aumento da temperatura do solvente puro para a solução. Então, esse efeito é chamado de ebulioscopia. O terceiro caso, nós temos a crioscopia ou criometria. O efeito crioscópico é a diminuição do ponto de congelamento de um líquido quando um soluto não volátil é adicionado a ele. Ou seja, nós sabemos que o solvente puro, a água, congela a 0 graus Celsius. Você pega lá um frasco com água e põe no congelador da sua geladeira ou no freezer, e quando aquela temperatura ela baixar a 0 graus, então as moléculas vão começar a se aglomerar e vai começar a passar para o estado sólido. No efeito crioscópico, a presença de um soluto não volátil vai dificultar esse ajuntamento das moléculas do solvente, sendo necessário diminuir ainda mais a temperatura para que se consiga congelar o solvente. Por exemplo, em lugares frios, as águas dos mares formam uma camada de gelo somente na superfície, porque ela é formada somente por água. Já a parte líquida que fica abaixo do gelo não congela, porque além de o gelo ser um isolante térmico natural, essa água possui vários sais dissolvidos que diminuem o ponto de congelamento. Observe também que um iceberg, por exemplo, quando você assiste o Titanic e que o Titanic bate naquele iceberg, você percebe que é uma grande rocha de gelo que está submersa no grande oceano, ou seja, aquele iceberg ele está flutuando em uma grande camada de água salgada, mas o iceberg em si ele é formado de água sem sal. Na verdade, o congelamento aconteceu, mas foi preciso baixíssimas temperaturas para fazer com que as moléculas do solvente elas viessem a congelar. É como se houvesse uma expulsão do soluto para que as moléculas de água pudessem então se juntar e formar-se no estado sólido. Esse efeito eu chamo de crioscopia ou criometria. Em países frios também se utiliza o etileno glicol. Você adiciona esse anticongelante nos radiadores dos carros para que, numa bela manhã, você não seja surpreendido com a água do radiador congelada, porque as temperaturas são muito abaixo de zero. Observe no gráfico essa variação, então, da temperatura de congelamento do solvente puro para a temperatura de congelamento da solução. Ou seja, ocorre um abaixamento dessa temperatura de congelamento pela presença do soluto não volátil, seja ele de natureza molecular, seja ele de natureza iônica. Gente, o quarto tipo, então, de propriedade coligativa observado aqui, nós temos a osmoscopia, que nós conhecemos como osmose. O fenômeno da osmose ocorre quando colocamos um solvente puro e uma solução, ou duas soluções com concentrações diferentes, separados por uma membrana semipermeável. De um lado uma solução concentrada, do outro uma solução diluída. Ou, de um lado o solvente puro
e do outro lado dessa membrana uma solução. E aí ocorre a passagem do solvente pela membrana no sentido do solvente para a solução, ou da solução mais concentrada para a solução mais diluída. Por exemplo, se colocarmos ameixas secas em água, com o tempo notaremos que as ameixas incharão. Isso ocorre porque a pele da ameixa seca funciona como uma membrana semipermeável e o solvente, que no caso é a água, passa por ela e vai para o interior da ameixa. Veja na figura aí, né? Ameixas secas sendo colocadas em um recipiente com água, a ameixa então, ela vai absorver essa água. A água que está do lado externo passa pela casca, que é a membrana, e vai para o interior da ameixa. No meu esqueminha eu tenho também aí, olha, uma osmose acontecendo. O antes, uma solução mais diluída e uma solução mais concentrada. Então a água passa da solução mais diluída para a solução mais concentrada, havendo então uma migração do solvente devido à diferença de soluto nessas duas concentrações. Olha só, nós temos algumas situações para a gente observar aqui rapidamente. Sob mesma pressão, comparando-se as temperaturas de ebulição e de congelamento de uma solução aquosa de açúcar com as correspondentes para a água pura, nós temos uma solução de água com açúcar e nós temos um outro frasco apenas com água pura. Então nós sabemos que na minha solução eu tenho uma diminuição da pressão de vapor, eu tenho um aumento da temperatura de ebulição e tenho uma diminuição na minha temperatura de congelamento. E são esses dois aspectos que ele está querendo observar aqui. O que acontece com a temperatura de ebulição da solução? Então ela vai aumentar, fenômeno da ebulioscopia, ebulição, aumenta-se a temperatura. O que acontece com a temperatura de congelamento? Ela vai diminuir, é a nossa crioscopia. Então a alternativa que indica essa variação é a alternativa C. Maior temperatura de ebulição, ebulioscopia, e menor temperatura de congelamento para a solução, que é a crioscopia. O meu solvente ele vai apresentar, né, os seus valores de fusão e de ebulição nas temperaturas indicadas. No segundo caso, a adição de 150 gramas de sacarose a 1 litro de água pura fará com que aconteça o quê? Ou seja, se eu adiciono um soluto no solvente, haverá uma diminuição na minha pressão máxima de vapor. Então, né, você percebe que diminui a pressão máxima de vapor. Então, a alternativa A, a sua pressão de vapor vai diminuir por causa da presença do soluto na minha solução. Terceiro caso, se deixarmos um ovo cru imerso em uma solução de vinagre por 2 dias, observaremos que a casca do ovo desaparecerá completamente e a membrana semipermeável que envolve a clara e a gema ficará à vista. Além disso, o volume do ovo aumentará, isto é, ele inchará e subirá para a superfície. Qual propriedade coligativa está relacionada com esse fenômeno? Então, passagem de solvente pela membrana semipermeável é a osmose. Pessoal, e nesse quarto caso, nós vamos observar aqui qual a alternativa que tem maior concentração de íons. Então, na letra A eu tenho água pura, na B, na C eu tenho uma solução molecular, que é a sacarose, na letra D o cloreto de sódio e na letra E nós temos o cloreto de magnésio. Então, o cloreto de magnésio tem mais íons presentes. Então, nesse caso aqui, a maior temperatura de ebulição vai ser, né, nesse caso, a letra E. No seu vídeo aparece aí a letra C, mas é a letra E, ok? O xizinho na letra E. Bom, tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e pressão osmótica são propriedades coligativas das soluções. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês então observem algumas atividades que eu deixei para vocês, para fazer em casa, acessando a plataforma Eduque para aprimorar os seus conhecimentos. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.